Vamos entrelaçando os nossos corações, os nossos sentimentos e agregando em nossas orações alguém que muitas vezes esquecemos de sua existência, que é o nosso amigo espiritual que nos acompanha durante toda a nossa encarnação, o nosso mentor, o nosso guia, o nosso anjo da guarda. Vamos senti-lo nesse instante ao nosso lado. E todos num só sentimento, numa só vibração. Vamos nos elevar o mais próximo possível das luzes de Jesus, do amor de Jesus. E sentir essa luz que envolve a todos nós, ao lar de cada um. E sentindo o abraço desse companheiro que nos acompanha durante toda a nossa existência. Esse irmão espiritual que tanto amor tem por nós. Vamos sentindo esse abraço, esse carinho. E vamos externar este amor, direcionando ao nosso irmão Rega, que também está sendo fortemente abraçado pelo seu companheiro espiritual. Que a luz do Mestre intensifique as nossas vibrações e que esse nosso amor por você, Antônio, possa restaurar-lhe as energias e dar toda a sustentação que você necessita. E com a graça de Deus, as bênçãos de Jesus e a companhia desse nosso companheiro espiritual, que possamos ter uma boa reunião no decorrer desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Todo mundo pôde perceber que está acompanhado? José, por favor. Vamos lá. Anjo da guarda, espírito protetor, mentor espiritual. Qual que é o certo? Guia espiritual. Qual que é o certo? Próximo. Próximo slide. Vamos, antes de mais nada. Isso. Olha, anjo da guarda, espírito protetor, mentor espiritual, não vai mudar nada. Guia espiritual, não vai mudar nada. O amor dele por nós é o mesmo. É uma questão de semântica só. Mas é um irmão que desde antes da nossa encarnação, ele se propõe a nos acompanhar durante toda a nossa existência aqui na Terra, como um pai acompanha um filho, ajudando em todos os momentos em que nós permitimos. E, normalmente, ele nos segue depois que a gente desencarna. Mas antes da gente falar desse nosso irmão, que nos acompanha muitas vezes por várias existências, vamos desmistificar uma coisa. Vamos, lembra, na nossa infância, e até hoje, mas mais na nossa infância, né? Sempre que a gente falava
de proteção era o proteção do anjo da guarda. E o nosso anjo da guarda sempre era mais ou menos nos colocado com uma figura como essa que está aí na tela de todos. Essa figura alada, zelosa, criada por Deus para nos proteger. E sempre que a gente, na maioria das vezes, em função dessas ideias que nos colocaram, e isso, gente, essas imagens, elas foram muito difundidas, principalmente com o Renascimento. Quando começaram as grandes projeções, as pinturas da arte, e eram normalmente pinturas religiosas, e quando pintavam, nos colocavam os anjos da guarda, eram essas figuras aladas. Mas, próximo. Vocês estão vendo alguma diferença nessa imagem? Pois é, não tem asas. Porque um espírito ele não precisa de asas, ele pode volitar, ele pode se deslocar. Mas como é que ia se explicar para as pessoas, séculos atrás, que alguém poderia se deslocar de um lugar para o outro sem ter asas para voar? Hoje a gente já é capaz de imaginar isso, né? Abstrair isso. Então, sempre que a gente for imaginar um anjo, pode imaginar essas vestes, não tem problema, mas tira a asa que não tem necessidade. Um anjo não precisa disso. Um espírito não precisa disso. Próximo, Zé. Agora, olhem bem esta cena. Todas as vezes que nós nos colocamos, por exemplo, numa posição dessa, meditando a natureza, em conexão com a natureza, com o universo, com o Criador, com o mundo espiritual. Sempre que nós nos propomos a fazer isso, não é essa a realidade, mas a realidade é essa próxima. É isso. Nós nunca estaremos sozinhos. Sempre estamos acompanhados. E por quem? Pelo nosso mentor espiritual, pelo nosso guia espiritual, pelo nosso protetor, anjo protetor, né? Porque sempre que nós quando nós vimos para o mundo da carne, todas as vezes, nós sempre temos um irmão que se propõe a nos acompanhar. E quem é esse irmão que nos acompanha? É alguém ligado a nós. É um espírito amigo, normalmente ligado a nós durante várias encarnações, que se propõe a nos acompanhar, nos orientar, nos dar sustentação, nos iluminar, e muitas vezes até sofrer junto com a gente. E são espíritos que são, no mínimo, têm a mesma idade espiritual que nós. Mas, normalmente, eles são mais evoluídos que nós. Eles já evoluíram um pouco mais que nós, para poderem cuidar
de nós. Nos livros do André Luiz existem alguns casos, tá? Desses irmãos como é esse processo. Mas se aqueles que já leram Os Missionários da Luz, no capítulo 13, é um capítulo bem longo, esse Missionário da Luz, Missionários da Luz, é um livro icônico, né? No espiritismo brasileiro, mas acaba sendo mundial também, que ele já foi traduzido por vários idiomas. Mas aqueles que tiverem oportunidade de ler ou reler, mas principalmente esse capítulo 13, onde ele mostra todo o processo de reencarnação de um espírito chamado Segismundo, a aproximação dele com os pais, todo o processo de preparação. Mas, para o nosso tema de hoje, tem um irmão ali, Herculano, que acompanha o Segismundo de algum tempo. E esse irmão ele vai acompanhar o Segismundo nos primeiros 7 anos, até que essa encarnação esteja bem consolidada, né? Ele vai estar todo o tempo ligado a esse espírito reencarnante. Depois ele vai cuidar um pouco da vida dele também, mas está sempre ligado mentalmente, ligado ao espírito do Segismundo. Então, a gente tem, cada um de nós tem um irmão ligado a nós. E ele é até mais que um pai para nós, ou uma mãe. Por quê? O nosso pai encarnado, a nossa mãe encarnada, eles muitas vezes não veem as várias besteiras que nós fazemos durante a nossa vida. Agora, esse nosso irmão que nos ama, nós não podemos ocultar nada dele. Então, muitas vezes, ele sofre mais que os nossos pais, sabendo as causas dos nossos sentimentos, dos nossos sofrimentos, o porquê que as coisas nos acontecem a partir das nossas escolhas. Na maioria das vezes, quase na totalidade das vezes, quando nós vamos escolher para tomar alguma atitude, algum caminho, a visão dele é mais ampliada do fundo do mundo espiritual do que a nossa. Ele não escolhe, ele não toma decisões por nós, mas ele nos orienta. Ele está ali do nosso lado, no nosso ouvido, falando: olha, e se você fizesse isso? Dá uma olhada por esse ângulo, vê assim, o que você acha? É sempre assim, porque o livre-arbítrio é nosso. Ele nunca vai viver por nós, né? Mas ele vai nos ajudar sempre que nós quisermos. Próximo. Agora, como é que a gente pode acatar, entender
essa ajuda que ele quer nos dar? Como é que a gente pode se comunicar com ele? Ah, eu não sou médium, como é que eu vou fazer isso? É. Gente, ele está toda hora nos intuindo. Mas, se vocês quiserem fazer isso, eu acabei de fazer isso antes de entrar aqui para a reunião. Né? Eu fui ali no meu quarto, no nosso quarto ali, luz bem tênue. Abri meu coração e me coloquei, né, para me conectar com ela, não é com ele. A Jaque até às vezes brinca, né? Vai lá, fica com a tua loira, né? Mas já me foi mostrado muitas vezes, né, que o espírito que me acompanha, que sofre comigo muitas vezes, ou sofre por minha causa muitas vezes, pelas besteiras que eu faço muitas vezes, né? É uma irmã que me acompanha desde tanto muito tempo, e não que uma vez, né? Mais que uma vez eu estava fazendo palestras, por exemplo, lá no salão do centro. Algumas pessoas já viram ela do meu lado, pessoas totalmente diferentes, né? Então, se a gente coloca em ligação, sem tentar adivinhar nada, limpa a mente e se coloca à disposição desse nosso irmão, antes de pegar no sono, na hora de dormir, faz uma prece, se coloca à disposição para conectá-lo durante o sono, a hora que você se desprende. A gente tem isso e eles querem fazer isso. Nós somos tão privilegiados nesse ponto. E tão pouca ajuda a gente pede para eles, ou nos colocamos à disposição para que eles possam nos ajudar. Muitas vezes, a gente vai lá, pede para a equipe espiritual do centro, né? Mas peçam primeiro para eles. Quando a gente faz uma oração, quando a gente fala, meu Deus, Pai nosso que estais nos céus, Mestre Jesus, através de quem vocês acham que Jesus vem, que Deus vem? É ele que está mais próximo. Muitas vezes, ele providencia que alguns irmãos nos ajudem também, mas é ele que está toda hora que nós permitimos ao nosso lado. Não importa o nome que ele tenha, se é José, se é João, se é Alessandra, se é quem quer que seja, né? Não importa se é homem, se é um espírito masculino, se é feminino, não tem nada a ver. Importante é que há um amor muito grande por cada um de nós, que esses irmãos que se responsabilizam por nos dar suporte durante a nossa encarnação, eles estão sempre à nossa disposição. Mas existe uma condição, e infelizmente isso
acontece muitas vezes em que eles não podem nos ajudar. O próximo é quando nós nos afastamos da boa sintonia. Quando nós vamos pelo lado negativo. Quando nós começamos... Primeiro, já tem aquela frase, que é a desculpa que a gente usa, né? O meu santo não bateu com o dele. Ele já tem até... ele já até assume essa... Você já põe até a culpa nele. Não é você que não gostou da pessoa. É o seu santo que não bateu com o santo do outro. Tem nada a ver. Mas quando a gente alimenta atitudes negativas, nós perdemos essa conexão, porque ele tenta colocar luz, mas a escuridão dos nossos pensamentos não deixa essa luz penetrar. Então, a gente escolhe companhias de outros espíritos, não tão iluminados, né? Por alguns gozos temporários, ou por alguns ódios temporários. Então, o que esse irmão faz? Nos abandona? Não. Mas ele se afasta. Só que ele está em sintonia com a gente. Basta a gente abrir o coração e pedir ajuda que ele... Como nós já dissemos, ele não precisa de asa. Ele vem com a gente na velocidade do pensamento. Ele pensa em estar do nosso lado, ele já está. É só nós nos conectarmos, né? Próximo. Olha, por que me pediram para fazer essa palestra, vamos dizer assim, e com esse tema? É porque os nossos irmãos espirituais estão querendo avisar a cada um que eles estão aí. Eles querem ajudar. Mas a gente enxerga sempre a ajuda fora do nosso meio. A ajuda está lá no centro. A ajuda está lá não sei na onde. Está lá com a benzedeira, está lá, sabe? E não, a ajuda está ao nosso lado. Quantas vezes a gente tem a impressão que ouviu uma voz? E vocês acham que não ouviu? Que alguém não falou nada? Quantas vezes alguém, quando você está assim, abatido, chega alguém do nada e fala alguma coisa com você, desvia sua atenção daquele pensamento negativo? É alguém que o nosso irmão espiritual pediu para que, fala um pouquinho com ele ali, vai lá. Né? Eu, por exemplo, quando estou nessas situações, normalmente ela usa uma criança para... Se tiver a criança perto, essa criança vem do meu lado, vem brincar, vem conversar comigo. Me tira da... Né? Já aconteceu várias e várias vezes. Mas uma das primeiras coisas que
que a gente deve agradecer quando acorda é pela companhia desse nosso amigo. A gente agradece a Deus, agradece a Jesus, aos amigos espirituais, mas a esse amigo em especial, a gente esquece dele. Não que ele queira que o ego dele seja pincelado, não, mas cada vez que você agradece a ele, você está entrando mais em sintonia. Você permite que ele se comunique cada vez mais com você, mais profundamente. É simples assim. Né? E tem um livro do irmão X, que é psicografado pelo Chico, chamado Estante da Vida, e tem o capítulo 14 chamado O Guia. E esse guia espiritual um dia convidou o espírito do Humberto de Campos para passar o dia com ele, para ver como é que era a vida de um guia espiritual, de um mentor espiritual. E começava, antes da pessoa que estava sendo ajudada, né? Antes dela acordar, esse irmão já dava um passe magnético nela para que ela tivesse energias para acordar bem. Estante da Vida, capítulo 14. É muito interessante. É uma historinha bem singela, bem simples, mas é bem aquilo que eles fazem conosco quando nós permitimos. Próximo. Olha, se a gente pensa que a gente tem um espírito perfeito ao nosso lado, e já que ele se propôs, então ele está invariavelmente a dispor dos nossos caprichos, das nossas dívidas. Não. As responsabilidades das nossas besteiras sempre são nossas. Ele procura nos ajudar a experimentar, mas as responsabilidades sempre são nossas. As escolhas sempre são nossas. A gente tem um irmão para nos ajudar, mas não para satisfazer os nossos caprichos. Vamos pensar bem nisso. Ele não está invariavelmente à nossa disposição, não. Ele nos ajuda dentro do que é razoável para a nossa elevação, para o nosso aprendizado. Certo? Então, não vamos nos esquecer. Agora, na hora que a Ivete foi fazer o passe com a gente, ele vai estar do nosso lado, ele não vai dar o passe na gente, mas ele vai estar ali do nosso lado, como ele está ao lado de cada um aí hoje. Mas vocês vão ver que gostoso que vai ser. Não se esqueçam, é isso que os nossos irmãos estão pedindo para avisar cada um. Nós temos um irmão que cuida de nós. Não vive por nós, mas cuida de nós. Próximo. E conforme a coisa vai crescendo, vocês vão ver o seguinte, em todos os níveis, nós temos alguém responsável. Nós temos Jesus responsável pelo planeta. Nós temos Ismael responsável pelo Brasil, que deve estar tendo um trabalho violento agora. Essa interrogaçãozinha aí, eu não sei quem é, mas o responsável por Campinas, olha que cidade bonita que a gente tem aqui. Né? E a gente tem
o nosso espírito protetor, cada um de nós em todos os níveis, né? Grupos, cada um no seu nível tem alguém responsável. Basta a gente sintonizar, né? E para encerrar, vamos ter a certeza absoluta que somente estaremos sós quando optarmos por isso. Se nós desejarmos estar só, por nossas vibrações, por aquilo que nós sintonizamos. Mas quando eu digo estar só, é por luzes, estarmos ausentes da luz, da companhia de um bom irmão. Porque quando nós sintonizamos em baixas frequências, em baixas vibrações, nós teremos outras companhias. Mas só teremos se nós optarmos por isso. Então, tudo que nos acontece é escolha nossa. E nós nunca, nunca deixamos de ser ajudados. É só nós permitirmos que esse irmão está do nosso lado. Com muito amor, com muito carinho por cada um de nós. Então era isso, não se esqueçam. Boa noite a todos.